Imagine-se no sertão agreste, onde a vida e a morte se cruzam a cada poeira elevada e cada revoada de urubus no céu. Aqui, o luto não é apenas dor e sofrimento, é uma chance de forjar um legado sombrio, perpetuando nomes e tradições em meio a sangue e vingança. E agora, forasteiro, o que você faria se fosse convidado para uma celebração onde o ápice não fosse o forró ou a cachaça, mas sim Lampião chegando a uma cidade, o obrigando todos a dançar e dar todos os seus pertences a ele? Prepare-se para descobrir histórias de arrepiar sobre o cangaço. Já aperte o chapéu cangaceiro, deixe seu like e, sem mais enrolação, vamos adentrar essa jornada sombria. Lampião apaga 7 policiais. No final do ano de 1929, Lampião comete a chacina de Queimadas, mostrando para a Bahia uma prova de como ele poderia ser cruel. Os cangaceiros chegaram na tarde do dia 22 de dezembro. Para começar, Lampião e seus cabras cortaram as linhas de transmissão do telégrafo da cidade. A seguir, foi até o centro de controle da Polícia Militar, surpreendendo os 8 policiais e os rendendo com a cidade sobre seu domínio. Lampião começou a saquear tudo aquilo que era de seu interesse. E quando o pôr do sol estava indo embora, ele vai até os policiais, arranca um deles pelo braço e o leva até a frente do prédio, onde atira cruelmente na cabeça do homem. Este ato foi repetido novamente mais 6 vezes, poupando apenas o sargento da guarnição. Após isso, ele realizou um baile, onde fez as pessoas participarem com os cangaceiros. Agora comenta o que você acha de Lampião. Você não viveria no Nordeste brasileiro na época do cangaço? Já imaginou se deparar de frente com Lampião, Corisco ou Zé Baiano em um dia qualquer? Você teria coragem de usar uma patente? Porque este era o banheiro que você teria que usar. Já pensou em um momento você está tranquilo vivendo sua vida e do nada chega um bando de cangaceiros que roubam seus pertences e te deixam sem nada para recomeçar? Sem contar o clima seco que afetava todo o Nordeste, não deixando que suas plantações cresçam e lhe gerem alimentos. Aí você pensa que precisaria lidar apenas com o bando de Lampião, mas não. Este não era o único bando que existia, e sem contar que nesta época o governo havia meio que abandonado o Nordeste e assim a terra se tornava cada vez mais sem lei. Aí você já pensou em ser um fora da lei junto de Lampião e seu bando, mas já parou para pensar que seria caçado até seu último dia pelos volantes da época como o famoso Zé Rufino, o maior inimigo de Lampião e seu bando? O cangaceiro que foi corno, Zé Baiano, foi um dos cangaceiros mais revoltados do bando de Lampião. E o motivo foi o amor, ou no caso, o amor não correspondido. O cangaceiro Zé Baiano era loucamente apaixonado por Lídia, uma das mulheres mais belas do Nordeste. Zé Baiano era braço direito de Lampião e chegou a comandar um subgrupo para Lampião. Nas andanças pelo Nordeste, Lídia encontrou um antigo conhecido que era chamado de Ben-Tevi, este que logo demonstrou seu interesse pela mulher de Zé Baiano. Assim, nas sombras, eles mantinham um relacionamento. Sempre que Zé Baiano viajava, Lídia se encontrava com seu amante, Ben-Tevi, até que um cangaceiro conhecido como Coqueiro, que era apaixonado por Lídia, viu ela traindo Zé Baiano e assim a confrontou, pedindo que se deitasse com ele em troca do silêncio do mesmo. Lídia recusou e Coqueiro contou a Zé Baiano quando o mesmo voltou de uma missão com Lampião. Este, com um porrete, acabou com a vida de Lídia, e Ben-Tevi fugiu e nunca mais foi visto. O fim de Lampião e seus tesouros. Depois da vitória que selou o fim de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros na Grota do Angico, em 28 de julho de 1938, os membros das Forças Volantes ficaram em êxtase total. A alegria de enfim vencer o maior inimigo era gigantesca, sendo que eles passaram por várias cidades mostrando o seu feito com as cabeças dos foras da lei. Na imagem, podemos ver o soldado Antônio Bertoldo da Silva, usando alguns dos pertences que eram Lampião. Ele os usava enquanto fazia sua comemoração. Entre os tais estão o chapéu do rei do cangaço, seu fuzil e uma enorme faca ou punhal. É importante dizer que depois da emboscada, muitos dos pertences e tesouros se perderam ou foram levados por volantes da época e até saqueadores, como forma de lembrança do feito. Volantes que significa os policiais que por lá tentavam acabar com o homem mais conhecido do Nordeste, que é Lampião. Lampião e seus cabras chegam de carro em Tucano, Bahia.
Na época, foi feita uma comitiva para recepcionar Lampião e seus cangaceiros em visita à cidade de Tucano, Bahia, em 16 de dezembro de 1928. Lampião entrou no fim da tarde no vilarejo de Tucano. Lampião chegou a bordo de um automóvel que foi tomado por Monsenhor Berenguer Padre, da paróquia de Monte Santo. O vigário tinha ido à Vila do Cumbe atual Euclides da Cunha, quando se deparou com Lampião e seus cabras que levaram o carro e o chofer para se destinarem à Vila de Tucano. Na fotografia são eles: Zeca Miranda, Aquibal Bastos, Salvador Passos, Heraclides Martins e Arthur Prado. Na outra fotografia, o chofer do automóvel com curiosos. Lampião chegou a Tucano com os seguintes cangaceiros: Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano, Corisco, Mergulhão e Arvoredo, no total 8 com Lampião. O começo das revoltas do Nordeste, tudo começa com o Nordeste sendo comandado por coronéis. Na época, com o descaso do governo, a miséria se instaurava pelo sertão. Os coronéis eram eleitos comandantes do povo através do Império Brasileiro. Estes eram homens poderosos e que detinham grande quantidade de riquezas. Eles realizavam cobranças de impostos sobre o povo, e o Nordeste se encontrava em um momento difícil, e assim, em 2 vezes, fez com que o povo se revoltasse contra os coronéis e o governo. Isto aconteceu na Guerra dos Canudos e com o início do cangaço brasileiro, onde nomes como Lampião, Corisco e Maria Bonita ficaram marcados na história do Brasil. E na Guerra de Canudos, esta, comandada por Antônio Conselheiro, levava a mesma ideia de liberdade e de fugir de tanta miséria e leis impostas a estas pessoas. O cangaço visto através de fotos restauradas. Nesta foto, vemos Benjamin Abraão apertando a mão de Lampião. Este homem é responsável por todas as fotos tiradas do cangaço brasileiro. Nesta imagem, vemos Lampião fumando um cigarro e lendo o jornal O Globo. Apesar de viverem fugindo pela mata, Lampião e seu bando estava sempre muito bem informado. É bom ressaltar que Lampião era um dos únicos que sabiam ler no bando. Maria Bonita e seus cães. Na época, os cães eram usados como alarme para o bando e para distrair o bando, já que na época não existia celular e os mesmos viviam afastados das cidades. Uma curiosidade interessante sobre os cães do bando é que todos eles eram de grande porte, com pernas longas. Isso se dava pelo motivo de os cangaceiros percorrerem grandes jornadas, e assim cães com pernas maiores conseguiam atravessar percursos com maior facilidade. Histórias de Lampião no livro Lampião, as Mulheres e o Cangaço. Há um relato sobre uma mulher que, ao final de um dia de trabalho, percebeu que precisava buscar água, pois a caixa estava vazia. Como seu marido não estava em casa, não teve outra opção de não ir buscar água, que fica a cerca de 2 quilômetros de distância. Com um pano enrolado na cabeça, ela começou sua caminhada. Na volta, já com a noite caída, ouviu um barulho de pessoas conversando em volta de uma fogueira, sob uma árvore próxima. Ao se aproximar, carregando uma cabaça d'água na cabeça, avistou um grupo de cangaceiros, bebendo e jogando. Mas como isso seria possível? Pensou ela. Se Lampião e Corisco estavam mortos há tempos e não havia mais cangaceiros no sertão, ficou ali, parada, observando o grupo por cerca de meia hora, até que um deles notou sua presença, mas logo voltou a jogar e conversar com seus companheiros. Ao voltar para casa, não contou nada ao marido, mas passou a noite sem conseguir dormir. Logo cedo, decidiu voltar ao local para verificar. Porém, ao chegar onde ela tinha avistado o bando de cangaceiros, não encontrou nenhum vestígio de fogueira ou de um grupo reunido ali. Agora, se você quer comprar um livro sobre o cangaço, o link está no bio.